Pai do Senhor, meus irmãos, nos fala o evangelista Elohim, eu tenho uma palavra de fé para o teu coração. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tido como texto áureo da Bíblia, a maior exposição do amor de Deus pela humanidade, entregando o seu Filho Jesus. Mas o que eu quero trazer para você é o amor que o Senhor tem pela sua vida. Eu me lembro de ter ouvido um testemunho de dois irmãos, amigos que congregavam na cidade de Santo André, irmão Pedro e irmão João. O irmão João era aquele irmão do manto, que acreditava em revelação, em profecia. O irmão Pedro já era aquele irmão mais contido, mas teve uma certa madrugada que Deus falou ao coração do irmão João, e ele foi então até a casa do irmão Pedro às 3 horas da manhã. Eles moravam em Santo André. E às 3 horas da manhã ele chamou o irmão Pedro e disse: irmão, Deus falou comigo que tem uma obra para a gente fazer lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele então disse: a esta hora da madrugada, amanhã cedo a gente vai. Então o irmão insistiu dizendo: não, a obra que Deus tem para nós é agora, e tem que ser agora, e eu não tenho como ir, eu não tenho carro, o senhor tem. Então, de tanta insistência, o irmão Pedro foi até com o irmão João, chegaram às 3h30 da manhã na Avenida Paulista, em São Paulo. Então o irmão João desceu do carro, olhou para um dos grandes prédios que ali existem e gritou bem alto: Jesus te ama. Entrou no carro e falou: podemos ir embora, a obra já está feita. Dom Pedro olhou para ele e disse: está ficando louco, me trouxe a esta hora da madrugada aqui em São Paulo para fazer isso. E passou alguns meses, o irmão Pedro não queria mais falar com o irmão João devido a este acontecido, até que um certo dia houve uma vigília na cidade e o irmão Pedro acabou indo para participar desta vigília, e a vigília estava tão lotada que ocasionou de só ter vaga para um sentar do lado do outro. E quando o pregador, o irmão que estava falando, dizia: vira para o irmão que está do seu lado e fale isso, o irmão Pedro virava o rosto contra o irmão João para que não fizesse o que estava sendo falado. Até que um certo momento na vigília, o dirigente dela resolve dar oportunidade para um dos jovens que ali estavam. Então vem um jovem à frente, todo bem arrumado, com terno importado, roupas importadas, e ele começa a dizer sobre o seu testemunho: eu sou um novo convertido. Há 6 meses atrás eu estava em um estado deplorável da minha vida. Eu vinha de um centro de recuperação a outro e não havia mais solução para a minha vida. Então eu pensei em dar cabo da minha vida e estava de madrugada em um dos prédios do meu pai na Avenida Paulista às 3h30 da manhã. E ouvindo a voz do inimigo falando no meu ouvido, dizendo: você não serve para nada, ninguém te ama, ninguém te quer. Então eu subi em um dos prédios do meu pai na Avenida Paulista com o intuito de me suicidar, de pular, tirar minha vida e acabar com o sofrimento, porque meus pais não me queriam mais, já não me aguentavam mais, e eu ouvi aquela voz dizendo que ninguém me amava. Eu não sei como, mas eu sei que na hora em que eu fui pular, eu ouvi uma voz lá de baixo gritando que Jesus me amava. Então naquele momento eu me entreguei para Jesus e hoje eu sirvo a Deus. Naquele momento, o irmão Pedro começou a chorar, abraçou o irmão João e entendeu que havia um propósito de Deus em tudo aquilo. Então, assim como Deus fez nesse testemunho, o Senhor escolheu a tua vida, te ama, e Ele te separou, te chamou, e é Ele que te preserva da morte, é Ele que livra das investidas do adversário, porque Ele ama a tua vida, Ele ama os teus. Então não desista de orar por aquele em que a sociedade já disse que não tem mais jeito, aquele em que todos dizem que não tem mais jeito. Continua confiando, porque assim como Jesus nos amou, se entregou por nós, assim como Deus amou o mundo de tal maneira, dando o seu Filho, Ele ama a todos, e o maior propósito de Deus é que todos sejam alcançados por esta salvação. Então Ele quer que nós não pereçamos, mas que nós venhamos a ter a vida eterna. Então confia, Jesus tem um propósito de amor com cada vida, e Ele te ama, e Ele ama os teus, e Ele pode salvar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.